Graça e paz, meus amados. Como vocês estão? Espero que muito bem. Nesse dia abençoado ao qual o Senhor preparou para que pudéssemos estar estudando um pouquinho mais da sua palavra. Convido você nesse momento a fechar os teus olhos e junto comigo orar ao Senhor. Ó Deus, neste momento, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo agora a Deus a iluminação do Teu Espírito, para estudarmos, compreendermos, ó Deus, nos alimentarmos daquilo que o Senhor deixou, ó Pai, na Tua palavra para nós. Ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Deus, preparou para que nessa manhã nós pudéssemos, ó Deus, estar nos alimentando, Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos a vida desses irmãos que estão nos assistindo agora, dessas famílias, ó Deus, que estão nos assistindo, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam derramadas sobre cada lar, meu Deus. Ó Pai, essa é a oração que eu Te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, hoje o nosso estudo vai ser dentro do livro de Salmos. Nós vamos estudar um salmo que foi falado numa reunião de oração, e esse salmo chamou muita atenção. Então, senti de Deus de, junto com os irmãos, estudarmos esse salmo mais a fundo. Gostaria que você, nesse momento, estivesse aí abrindo a sua Bíblia, pegando a sua Bíblia. Nós vamos falar sobre esse salmo aí. Salmo 23. Abra a sua Bíblia para que possamos, então, ler esse salmo juntos. Vamos lá? Estudo bíblico hoje no Salmo 23. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Querido, que salmo maravilhoso esse salmo, né? Então, esse salmo, o Salmo 23, é certamente o mais conhecido de toda a Bíblia. Juntamente com o Salmo 91, esse salmo ele é muito conhecido. Então, esse salmo de Davi, ele é usado por muitos como um amuleto para espantar mau espírito. Sim, você já reparou aquelas casas ou comércio, quando você chega, que tem ali a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, ela chega a estar até amarela. O grande problema é, as pessoas abrem a Bíblia nesse salmo, mas elas não leem o salmo. Não se preocupam em ler, achando que só por estar aberto ali no salmo, isso vai protegê-las de alguma coisa. Este salmo, quando analisado frase por frase, ele nos apresenta uma grande mensagem de fé, confiança, esperança e segurança em Deus. Vamos juntos? Este salmo foi escrito por Davi. Qual era a profissão de Davi? Você lembra? O que Davi era? Sim, Davi era pastor de ovelhas. Primeiro Samuel aí, 16, 10 a 11, né? Nos diz quando Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita, para ungir, né, um dos filhos de Jessé como rei. Passam-se então todos os filhos de Jessé e nenhum deles foi aprovado por Deus. E Samuel então pergunta: acabaram-se então os mancebos? Acabaram seus filhos? E Jessé diz: não, ainda falta um, o menor, que
que está apacentando as ovelhas. Davi escreveu esse salmo como pastor ou como ovelha. O que você acha? Como você acha que Davi escreveu esse salmo? Ele escreveu ele como um pastor ou como a ovelha? De que lado Davi estava quando escreveu esse salmo? Sim, Davi escreveu esse salmo como uma ovelha, mas por ser pastor, ele conhecia as maiores necessidades de uma ovelha e sabia que a sorte dela dependia grandemente do tipo de pastor que dela cuidava. Então ele tinha a experiência de pastor, mas ele escreve o salmo então como se ele fosse uma ovelha. Se ele fosse não, era, né, uma ovelha. O Senhor é o meu pastor. Vamos então começar a esmiuçar esse salmo. O Senhor é o meu pastor. O que nos indica esta afirmação? Primeiro, é um reconhecimento da soberania de Deus. Ele é o meu pastor. Ele é que está acima de mim. Relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Ele é meu pastor. Então, ele me conhece. Eu tenho uma intimidade com ele. Eu tenho algo pessoal com o meu pastor. Salmo 27:10 deixa isso também bem claro, de possessividade. No Cântico dos Cânticos, capítulo 6, no verso 3, isso também fica claro, quando diz ali, né, que o meu amado é meu. Ou seja, tem-se então uma intimidade com o futuro ou com o Supremo Pastor. Observação: Cristo então comprou um povo para reconhecer o senhorio de Deus, para se relacionar com ele e pertencer a ele. E esse povo somos nós, eu e você, meu irmão, que já estamos andando debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Você que ainda não está andando, hoje é o dia favorável a isso. Vamos continuar? Nada me faltará. Verso 1, na parte B. O que nos indica essa afirmação? Confiança na provisão de Deus. Nós cremos que Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Deus jamais vai nos deixar faltar algo. Mas, pastor, estou passando uma dificuldade tão grande na minha vida, às vezes estou passando até por necessidade. Será? Deus não tem provido para você alguma coisa? Deus não tem enviado alguém na tua casa? Será que no momento de crise, no momento de desespero, Deus não tem mandado? Pense direitinho. Talvez você não esteja comendo, ou vestindo, ou usando aquilo que você quer. Mas creio eu que Deus jamais vai te deixar passar por necessidade sem te dar uma porta de escape. Confiança no cuidado de Deus. Então, quando eu digo que nada me faltará, eu tenho confiança nesse cuidado desse meu pastor, que é o pastor dos pastores, é aquele todo-poderoso. Satisfação com o que Deus tem feito na minha vida. Nada me faltará, porque eu tenho certeza que tudo que eu tenho, Deus tem me dado. Eu tenho certeza que aquilo que eu não tenho é porque Deus sabe que eu não preciso. Ou ainda não chegou o tempo de eu ter esse bem, ou esse trabalho, ou essa coisa que talvez você esteja aí sonhando. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Um rebanho era composto de aproximadamente 100 ovelhas. Isso aí mesmo, lembrando do hino, né?
um rebanho era composto de mais ou menos aí 100 ovelhas. Um rebanho, quando colocado em um pasto para comer, rapidamente ele acabava com ele, ou seja, ele consumia muito rápido ali a pastagem. Por isso, o pastor, em meio aos perigos, sempre precisava de mudar o rebanho de um lugar, né, para buscar melhores pastos, buscar um pasto melhor, um pasto mais verdejante. E o que isso nos indica? O que essa afirmação nos mostra? Deus, ele nos dá o que precisamos no momento certo. No momento certo, irmãos, não é aquele ditado que Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nem tarda e nem falha. Ele vem no momento dele, no momento certo. Talvez não seja o momento que eu quero, mas é o momento que Deus quer e é o momento certo para nós. Deus é nossa segurança em meio aos perigos da caminhada. No nosso viver diário, na nossa caminhada cristã, Deus ele é a nossa segurança. Deus é que nos protege, Deus é que nos guarda, Deus é que nos acompanha nesse caminho, nos protegendo e livrando de todos os males, né? Leva-me para junto das águas de descanso. Há 3 lugares onde a ovelha pode matar aí a sua sede. Primeiro, nas poças de água que se formam com a chuva. Segundo, na água do orvalho que cai durante a noite, aonde ela está ali. E em terceiro lugar, em uma fonte de água limpa e fresca, a qual o pastor conhece muito bem. Então, nesses 3 lugares aí, a ovelha pode então saciar a sua sede. O que isso nos indica? Deus conduz o seu povo para os melhores lugares. Deu uma piscadinha aqui, né? Deus, ele conduz o seu povo para os melhores lugares. Deus tem o melhor para os seus eleitos em todo o tempo. Sim, meus amados, creia nisso. Deus, ele conduz o seu povo para os melhores lugares e Deus tem o melhor para os seus eleitos em todo o tempo. Salmo 81, 10 a 16 nos mostra isso. Refrigera-me a alma. A ovelha é um animal totalmente inseguro. A presença de qualquer animal diferente faz com que ela fique perturbada. Tira o sossego, né, da ovelha. Uma ovelha perturbada ou inquieta dá prejuízo ao seu pastor. Por quê? Porque ela se machuca, ela machuca a outra que está do lado, ela foge, ela não para quieta, então ela dá esse prejuízo ao pastor. A tranquilidade da ovelha depende da presença do pastor bem perto dela. Por quê? Porque vai transmitir segurança, vai transmitir ali uma proteção para a ovelha. E o que nos indica essa afirmação, então? A presença de Deus nos garante tranquilidade. A presença de Deus nos garante segurança. A presença de Deus nos garante alívio para a alma. Querido, se você não está tendo tranquilidade, segurança e alívio na sua alma, pense direitinho, veja como está a sua vida com Deus. Você tem buscado, você tem clamado ao Senhor para que Ele seja sempre do teu lado, para que a presença de Deus seja constante junto de você. Pense nisso, analise. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em um terreno há vários caminhos, mas nem todos são seguros. Provérbios 16, 25 nos diz isso, né? Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim são de morte. Por isso, a ovelha precisa ser conduzida pelo pastor, pois ele sabe o melhor caminho a seguir.
E é por isso que na condução das ovelhas, o pastor sempre vai à frente do rebanho. João ali 10, de 1 a 5, fala a respeito disso, né? E o que nos indica então essa afirmação também? Deus é quem nos mostra o melhor caminho a seguir na vida. Salmo 86, 11, Provérbios 16, 9. Deus é quem vai nos direcionar. Deus é quem vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Deus, ele conduz e protege o seu povo por amor ao seu nome. Deus é fiel, ele não volta atrás, ele não mente, ele não engana, ele é verdadeiro. Então, ele conduz e protege o seu povo por amor ao seu nome. Na primeira parte do Salmo 23, o que vemos são expressões de confiança, segurança e de fé em Deus. Além de pastor, Davi também foi rei, mas isso não tirou dele a certeza de que dependia de Deus em tudo. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: querido, se você é um cristão, você tem que andar na dependência de Deus. Não tem como você não andar na dependência de Deus e dizer que é cristão. Nós somos totalmente dependentes do nosso pastor. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Por isso que Davi jamais se esqueceu dessa sua dependência. Fecha parênteses. E é assim que devemos viver todos os dias da nossa vida, na dependência de Deus, pois adversidades virão. E com certeza vai vir. Essa teologia de que diz que o cristão não pode passar luta, não vai passar, eu rejeito, eu não aceito. Querido, nós vamos passar. A Bíblia, ela tem que se cumprir. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Jesus disse, vocês serão perseguidos. Se perseguiram o mestre, não perseguirão o discípulo, então nós seremos atribulados, teremos adversidades, mas o nosso pastor, ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando a ovelha saía aos cuidados do pastor, em busca de pastos verdejantes e de fontes, de águas limpas, tinha que passar nos vales formados pelas montanhas. E este era o momento mais perigoso para ela. Não sei se vocês já repararam, o vale e as montanhas nas laterais é propício para uma emboscada ali dos malfeitores ou de algum animal que queira ali, se alimentar. Pois no local onde se formam os vales ficam os predadores, como eu acabei de dizer, à espreita em busca de comida. E tais predadores sempre atacam as últimas ovelhas do rebanho. Você já reparou? Por que eles só atacam ou sempre atacam as últimas ovelhas? Porque elas são as mais desprotegidas, pois elas estão sempre longe do pastor. É aquela que não tem intimidade com o pastor, é aquela que não busca o pastor, aquela que não sente desejo de estar ao lado do seu pastor, aquela que não busca o aconchego, o carinho do pastor. Quantos cristãos que não conhecem o seu pastor? E eu estou falando aqui de Deus, eu estou falando de Cristo. Muitos cristãos hoje não conhecem a Jesus, não têm o conhecimento de quem é o seu pastor, do que ele pode, do que ele faz, não têm esse conhecimento, andam sempre por último no rebanho. Mas mesmo em meio aos perigos iminentes, a ovelha ainda se sente segura, pois ela sabia, no caso, que tinha um bom pastor, que o pastor era aquele que cuidava dela, que arriscava a sua vida para protegê-la. Isso fica muito claro na cruz, quando o nosso pastor entrega a sua vida por nós. Quando Cristo, então, entrega a sua vida para nos resgatar,
para nos unir de novo ao outro, né? O pastor, ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo nos momentos mais inseguros, a ovelha, com toda a confiança depositada no pastor, continuava ali a sua caminhada. Nós não paramos porque nós confiamos no Deus que nós servimos. Nós não paramos, nós continuamos porque nós confiamos no Jesus que deu a vida e que nos comprou para Ele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O que indica, né, essa expressão? Na vida, estamos sujeitos a passar por grandes dificuldades, com certeza. Mas temos um Deus que está conosco a todo tempo e confiados nele, nós chegaremos onde temos que chegar. Porque é Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai nos mostrar, é Ele que estará conosco, é Ele que sustenta nas nossas mãos, é Ele que vai limpando o caminho para nós passarmos. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, a vara e o cajado eram instrumentos muito úteis ao pastor. O bordão servia para corrigir a ovelha que estava andando numa direção errada. O cajado servia para puxar a ovelha da beira do abismo, né? Ou para pegar a ovelha e aproximar do pastor. Às vezes a gente ouve aí, né, que Deus está dando uma cajadada. Irmão, se o pastor dá uma cajadada na ovelha, ele mata a ovelha. O cajado era para tirar, proteger da beira do abismo ali, para não cair, puxar a ovelha mais para perto. A vara, o bordão, sim, era para corrigir aquela ovelha que era rebelde. Ambos servem ao pastor como arma contra os predadores e como instrumento de disciplina com as ovelhas. O que isso nos indica? O que essa expressão aí nos mostra? Significa que podemos tomar direções erradas na nossa vida. E por isso é necessário que Deus nos corrija e nos discipline. E isso, no caso, nos trará consolo à nossa alma. Lógico, como diz Hebreus 12, 10 a 11, nem toda correção é boa quando ela é aplicada. Às vezes dói, mas nós sabemos que nós merecemos. Isso então traz um regozijo para a nossa alma, traz um consolo para a nossa alma, porque sabemos que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama e tem por filho. O que Deus usa para nos corrigir e para também nos consolar? A sua palavra e o seu Espírito. A palavra de Deus é uma correção para nós. O Espírito é aquele que traz o consolo, é aquele que traz o conforto. A palavra nos exorta, a palavra nos corrige, a palavra nos coloca no caminho e o Espírito Santo vai nos exortando, vai nos consolando, vai nos dirigindo, vai nos mostrando, nos guiando. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Enquanto as ovelhas pastavam, muitos predadores aí, ursos, leões, como a gente viu, né, na questão de Davi, e outros também, ficavam à espreita esperando a hora de atacá-las. Todavia, em meio ao perigo, a vigilância do pastor as fazia se sentir seguras. O que indica essa expressão? Sempre estamos, né, e estaremos sujeitos aos ataques do inimigo. Querido, se você é um cristão, lógico que o adversário, ele vai te perseguir, ele vai tentar te destruir, porque você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, você está indo contra o adversário, você está indo contra o mundo, então ele vai fazer de tudo para te destruir. Mas, se depositarmos em Deus a nossa confiança e buscarmos nele o socorro, não seremos tragados. Com certeza, o nosso Deus, ele é maior do que o nosso adversário.
Nosso Deus, Ele é o Deus poderoso. O nosso adversário só age debaixo da permissão do nosso Deus. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Para que as moscas não entrassem nas narinas da ovelha e levá-las aí, no caso, à morte, o pastor, de tempo em tempo, derramava óleo sobre a cabeça do seu rebanho. Quando isso era feito, a ovelha então voltava ao seu estado de calma, o seu estado de tranquilidade, o seu estado de paz. E para nós, o que indica essa expressão? Indica que nós somos fracos, nós somos vulneráveis, mas temos um pastor que está sempre atento e a todos os detalhes da nossa vida. Ele jamais descansa, ele jamais dorme. Precisamos da unção, sim, mas da unção do poder do Espírito Santo para lidar com as adversidades, com as situações da vida que enfrentamos dia a dia. Não é essa unção que alguns pensam aí, não. É a unção do Espírito, é um revestimento, é o poder do Espírito Santo em nossa vida. A ação do Espírito Santo nos fará sentir seguros e plenos da graça de Deus. Isso vai nos mostrar, vai nos trazer segurança. Por quê? Segurança em quem? Em Deus. Segurança na graça, na misericórdia de Deus para a nossa vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Após experimentar tantos cuidados pastorais, a ovelha desejava apenas só mais uma coisa: ficar no aprisco aí deste pastor por toda a sua vida. Assim, irmãos, é o que nós queremos, estar na presença do nosso pastor eterno até o dia que ele nos chamar. O que isso indica, né, para nós? O que nos mostra essa expressão? Que a bondade e a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3, 22, 25. A misericórdia do Senhor, né, a bondade e a misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Que a bondade e a misericórdia de Deus jamais se apartam da vida dos eleitos. Querido, você não está sozinho, você não está enfrentando isso abandonado. Deus, ele está com você. Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele não vai te deixar cair. Ele vai te estender a mão. Que pela bondade e pela misericórdia de Deus habitaremos para sempre com ele no céu. Lembre-se, pela bondade e misericórdia de Deus. Não é por nada que nós fazemos. É simplesmente pela misericórdia e bondade do nosso Criador. Concluindo então, o Salmo 23 mostra a fragilidade humana sendo superada pela confiança no Deus Todo-Poderoso. O Salmo 23 demonstra o quanto somos e devemos ser dependentes de Jesus, o bom pastor. Se você pudesse resumir o ensino do Salmo 23 em uma só frase, como você o resumiria? Não dá para viver se não for debaixo da dependência de Deus. Portanto, muito mais importante do que conhecer o Salmo do pastor é conhecer o pastor do Salmo. Meu irmão, você que ainda não conhece a Jesus, você que ainda não tem o privilégio de ter o Senhor como seu pastor, de ter o Senhor como aquele que cuida da tua vida, meu amado, mais importante do que conhecer o Salmo do pastor é conhecer esse pastor de quem o Salmo está dizendo. Pense nisso, reflita sobre isso. Nesse dia, pense, reflita como tem sido a sua vida como uma ovelha do Senhor. O que eu tenho feito para o meu pastor? O que eu tenho feito para com aquele que deu a vida por mim no madeiro? Ore comigo. Senhor meu Deus, abençoe, ó Pai, o teu povo. Derrame a tua graça e a tua misericórdia sobre eles, ó Deus.
Ó Pai, que a tua bondade, a tua fidelidade nos alcance, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que nós não somos merecedores. Nós somos fracos, falhos, Senhor. Mas a tua graça, Senhor, ó Deus, a tua misericórdia que se estende de geração em geração, ela nos alcança, Senhor, e nos leva, ó Deus, a nos quedarmos, nos leva, ó Deus, a nos prostrarmos diante do Senhor e reconhecer, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa dependência do Senhor. Ó Deus, ser conosco, ser com esse irmão, com essa irmã, com essa família que está nos assistindo, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um bom dia e até a próxima.